noite! Tudo bem com vocês? Olá! Vamos conversar um pouquinho? Tudo bem? Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite! Então, trouxe um tema aqui muito bacana para vocês. É uma dúvida muito constante aqui no meu espaço. Clientes perguntam. Hoje mesmo eu recebi uma cliente e ela chegou para mim e falou assim: Marli, eu quero saber o seguinte. Fiz uma avaliação com uma outra profissional, perguntei para ela sobre as minhas sobrancelhas e ela me disse que no meu caso não dá para fazer sobrancelha fio a fio. Oi, Caroline, que linda! Boa noite! Wellington, boa noite! Obrigada pelo sorriso, boa noite! Bijuncal, coraçãozinhos, adoro coraçõezinhos. Boa noite, gente! Manda esse aviãozinho aí para um amigo pra gente estar compartilhando essa live. Mércia, minha irmã, tudo bem com você? Então, vamos compartilhar, para a gente estar compartilhando com conhecimento, né? Então, assim, são dúvidas que eu recebo todos os dias e eu gosto de estar vindo compartilhando com vocês. Então, como eu estava dizendo, hoje uma cliente chegou para mim e falou: Marli, eu fui diagnosticada que eu não posso ter fio a fio nas minhas sobrancelhas e porque me disseram que em mim vai sombrear os fios. Então, ela falou assim: eu vim perguntar para você se isso realmente acontece, se isso é verdade. E eu queria saber o porquê isso acontece. E eu disse para ela: isso é um tema de uma live e muito interessante, ótimo, vamos conversar sobre isso. Então, gente, vamos esclarecer essa dúvida. É uma dúvida de muitas pessoas, eu vejo isso frequentemente, tá? E vejo isso acontecer muito, muito. É o seguinte: o fio a fio, ele não tem que sombrear, tá? Quando ele sombreia, é porque algo aconteceu de errado no procedimento. Quando a gente faz uma técnica de fio a fio, é para que ele permaneça um fio a fio, que ele cicatrize um fio a fio, que ele volte cicatrizado um fio a fio e, principalmente, quando volte para manutenção em torno de um ano, que a gente diz que a manutenção é em torno de um ano, é que ele volte em fios, porque essa sobrancelha ela não tem que sombrear ou compactar, né? Por quê? Porque a técnica é de fios, a técnica de sombra é outra técnica. Então, a gente tem métodos específicos para que a gente faça um fio ficar fio. Isso implica em posição de mão, posição de lâmina, se feito com tebori, se feito com dermógrafo, posição do dermógrafo, posição da agulha, angulação, frequência do aparelho, para que a gente faça a implantação perfeita e que esse fio ele permaneça preciso, tá? Outro detalhe muito importante: a profundidade que você implanta essa tinta, porque se você coloca profundo, você vai colocar mais quantidade de tinta que você necessita colocar e provavelmente ela vai expandir além de mudar a tonalidade. Aí vai agravar a situação, porque além de expandir, ainda vai mudar a tonalidade. Por quê? Porque perde reflexão de luz,
tá? Quando a gente atinge maior profundidade da pele, onde a gente deve trabalhar, a gente perde a reflexão de luz. Sim, porque a nossa pele aqui é a luz, a luminosidade do sol, da luz artificial, ela atinge a nossa pele. Então, ela reflete a luz da micropigmentação que está implantada na nossa pele. E quando está na camada correta, ela reflete a tonalidade em que a gente pigmentou. Agora, quando a gente aprofunda na camada, e aí já altera a tonalidade, implicando em mudar a tonalidade. E aí agrava o problema, tá? Então, além de você ter uma sobrancelha compactada, eu digo compactada porque nós estamos trabalhando com tinta pura, não é tinta diluída, e então vai ser uma sobrancelha compactada. Isso é um outro agravante, ou seja, você vai ter uma sobrancelha pesada, tatuada, porque se aprofundou, tatuou. Então, ou seja, são vários agravantes que vão acontecendo aí. Vocês percebem que uma coisa vai agravando a outra? Percebem a seriedade de um profissional de ter conhecimento da técnica ser aplicada, de ser trabalhada no cliente? Faz sentido para você o que eu tô falando? Fala aí para mim, digita aí para mim. Entendeu? Então é o seguinte, eu estou em cima de uma dúvida, onde eu já gerei aqui outros fatores para vocês. Tá vendo como que é interessante? Então vamos lá. A cliente pergunta, eu posso fazer o fio? Vai sombrear? Vai compactar? Vai expandir? Então, ou seja, o fio, ele é para permanecer fio. Pois seja, se a gente fez fio, é que ele permaneça fio. Quando a cliente volta para o retoque, que ele volte em forma de fio. Pois nós não fizemos uma técnica de sombra. Quando a gente trabalha a técnica de sombra, então ela vai voltar numa técnica de sombra, ok? Porque se a cliente quisesse uma técnica de sombra, ou até mesmo nós profissionais, a gente já faria ali uma técnica de sombra. Então, a gente tem que ter muito conhecimento do que a gente está aplicando. Sim, nós profissionais. Por quê? Porque o cliente, ele só sabe da vontade que ele tem de ter a técnica no rosto dele. Ele só sabe do desejo de ter as sobrancelhas dele maravilhosa. Quem sabe de fazer a técnica sou eu, profissional. É você, profissional. Então, essa responsabilidade é minha. É sua, profissional. Que a partir do momento que você decide ser profissional, você tem que se capacitar da melhor forma para entregar o seu melhor para o seu cliente. Porque quando o cliente deita na sua maca, ele confia o seu rosto a você. Como eu gosto de falar sempre, não é sobre sobrancelhas, é sobre sonho. Então, ou seja, ele tem um sonho, ele vai de encontro a você em busca de um sonho e não de uma sobrancelha. Então, a gente não sabe o que está por trás dessa sobrancelha, dessas sobrancelhas dele. O que tem de desejo frustrado, tá? Tem pessoas que são cicatrizes, tem pessoas que são frustrações, tem pessoas que sofrem bullying. Sim, tem pessoas que é uma simples sobrancelhas. Mas tem para outras, tem muitos fatores atrás disso. Então, é muito sério. A gente precisa de ter seriedade no nosso trabalho para entregar com excelência um resultado para o nosso cliente, que confiou totalmente a nós. Porque quando ele deita na nossa maca, ele não sabe de nada que está acontecendo. Ele só confiou. E quando ele escolheu
a mim, a você, ele escolheu porque ele confiou, ou porque ele viu um anúncio, ou porque ele escolheu, ou porque ele teve uma recomendação, ou porque ele viu um trabalho que gostou. Então, a gente tem a obrigação de fazer o nosso melhor. E dessa forma, a gente vai fazer com que outras pessoas vejam no rosto do cliente, o melhor que a gente pode fazer. E dessa forma vai vir outros trabalhos através desses muito melhores, e vão aparecendo mais. Eu costumo dizer para os meus alunos que às vezes o aluno ele vem sedento de vontade, que ele precisa de fazer um curso, porque ele talvez está com alguma dívida que ele precisa de trabalhar, e eu preciso de fazer esse curso porque eu preciso de entrar no mercado, e eu tenho dívida para pagar, e eu preciso disso e tal. Ok. Sim, todos nós precisamos do dinheiro para viver, então nós precisamos disso sim, mas nós não podemos focar os nossos compromissos no trabalho. Nós precisamos de focar. O principal é a arte. Quando a gente foca, eu preciso fazer o meu melhor nesse trabalho, porque eu consigo entregar o melhor que eu posso ser nesse trabalho. E o meu melhor resultado vai gerar o lucro que eu preciso para sobreviver. O dinheiro ele vai vir com o resultado do meu bom trabalho. Eu falo isso para os meus alunos. Então, porque quando você trabalha pensando no que você precisa ganhar, você está deixando de colocar o seu empenho de excelência, porque você está preocupada lá no lucro, entendeu? Então a gente tem que pensar somente no que você precisa fazer no seu melhor ali naquele momento. Você tem que esquecer todos os seus problemas. A Francine Carvalho está falando que está vivendo isso. Entendo perfeitamente, todos nós precisamos de trabalhar para sobreviver, porque a gente não sobrevive somente de amor, ou de trabalhar só por alegria, ou de trabalhar por doação. A gente faz os nossos projetos sociais e isso é lindo, é maravilhoso e a gente precisa disso. Mas nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Porém, a gente não pode focar nisso, porque senão a gente perde o foco. Então, quando a gente foca em fazer o seu melhor trabalho, nossa, hoje isso aqui vai ser o mais lindo, o mais perfeito de todos. O resultado ele vai vir, entendeu? O dinheiro ele vai vir por consequência desse melhor trabalho. E aí a propaganda vai ser no rosto dessa cliente que você fez. As pessoas vão começar a ver nela, falar, nossa, onde você fez essa sobrancelha que maravilhosa? Onde você fez? Exatamente. Depois que priorizou a arte, o resto veio atrás. Francine falou aqui. Exatamente isso. A gente tem que priorizar a arte e o resto vem por consequência. Eu sempre falei isso e é o que eu prezo. Eu ainda estou aqui no meu estúdio, ainda estou até de jaleco, hoje eu nem tirei. Eu amo o que eu faço com amor. Quando você põe amor no que você faz, se entrega de verdade, a gente faz muito melhor. Então, dessa forma, você não lembra das preocupações que você tem, dos problemas que você tem para resolver. Você não pode fazer uma sobrancelha pensando naquela preocupação que você tem, naquele problema que você tem para resolver, naquela dívida que você tem para pagar, porque senão você vai estar dividindo a sua mente. E nesse momento a sua mente ela tem que estar focada no seu trabalho, para sair aquele trabalho de excelência, aquele melhor que você já fez. Ao contrário, você tem que focar e pensar, esse vai ser o melhor de todos. E jogar tudo que você tem
de atenção para lá e vai sair o melhor e focar nisso. Então, e dessa forma você vai conseguir. Entendeu? É assim que eu faço. E dessa forma eu tenho conseguido. E depois a gente resolve o que tiver que resolver. E as coisas melhoram, as coisas acontecem e depois a gente vê, depois a gente resolve. Né? Então é isso. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, então o fio, ele não tem que sombrear. Ele volta fio. Se você fez fio a fio, ele volta fio a fio, tá? Ele tem que voltar fio a fio. Se ele voltou sombreado, é porque você fez algo errado. Uma posição errada de mão. Por exemplo, no tebori. O tebori 90 graus, se deitou um pouquinho, se o ângulo foi 60 graus, 45 graus, você implantou a tinta lateral, então entrou o lateral da pele, você injetou tinta pela lateral. É claro que essa tinta ela vai entrar expandindo e é lógico que isso vai sombrear. É outro fator, às vezes não foi profundidade, mas expandiu ali na posição de lâmina, tá? Na posição de implante, na hora do implante, na posição de posicionar a agulha na pele. Então, são vários fatores que a gente vai conciliando na hora da implantação. Então, a profundidade é a posição do tebori, a posição da agulha é a mesma, a gente tem a posição correta da angulação do dermógrafo. O dermógrafo, se for o dermógrafo, a gente tem o tempo de passada do dermógrafo para fazer o fio, tem a velocidade do dermógrafo, porque se você está na velocidade errada, na passada errada da mão, você vai deixar mais tinta do que o que necessita. Aí esse fio, ele vai estar com mais quantidade de fio, vai ficar um fio grosso, ele vai expandir. Então, são muitos fatores que a gente vai juntando para resultar uma sobrancelha no geral. Como eu disse outro dia, vai de fio em fio, fazendo junções de fatores de excelência para dar uma sobrancelha excelente, tá? Então, a gente tem que considerar vários fatores e para isso a gente precisa de quê? De técnica, de estudo, de treino, muita dedicação. Não é você ir ali fazer um cursinho, estudar uma coisinha, ir no YouTube e achar que tá tudo bem e pegar uma modelo para treinar na modelo. A gente não usa modelo para treinar, a gente não usa pessoas para treinar. Existe peles sintéticas para treino. Somente depois que você está apta a fazer essa técnica, você vai para uma modelo. No meu curso eu tenho treinamento, muito treino. A gente tem prática no papel, depois tem prática na pele sintética e depois de muito o aluno estar treinado, que ele vai para modelo sob minha supervisão. E eu costumo dizer o seguinte: depois que você estiver fazendo um treino na pele sintética, estiver lindo, a ponto de você olhar para a pele e falar assim, esse trabalho eu faria em mim, então você está apto a ir para a sua modelo, tá? É dessa forma que a gente deve encarar o trabalho, porque a gente não pode tratar os outros de uma forma diferente de como a gente gostaria de ser tratado. A gente tem que tratar de uma forma que a gente gosta de ser tratado. Eu gosto de ser bem tratada e eu acredito que vocês também gostam. Então, nós temos que tratar os nossos clientes da melhor forma, porque é muito bom ser bem tratado. E nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão muito fragilizadas. E ainda mais nesse tempo de Covid, não tem ninguém que não esteja fragilizado. Então, nós temos que tratar com carinho. As pessoas chegam, a sobrancelha, ela fala de autoestima.
ela fala de mudança de alma. Então, quando a gente mexe na sobrancelha, a gente mexe no olhar, a gente dá um up. A pessoa ela quer melhorar. Então, se a gente não pode correr o risco de piorar essa pessoa. A gente tem a obrigação de levantar a autoestima dessa pessoa, de melhorar essa pessoa. E, inclusive, tem pessoas que relatam pra mim assim, minha sobrancelha tá torta. Eu fiz uma micropigmentação torta, mas eu já tinha sobrancelha torta, né? Minha sobrancelha sempre foi torta. Então, por isso que tá torta. Então, gente, isso é um erro gravíssimo, gravíssimo. Porque nós, micropigmentadoras, se nós temos a arma na mão de fazermos, de construirmos do zero uma sobrancelha, nós temos a obrigação de corrigir tudo que não está legal numa sobrancelha. Corrigir a assimetria, corrigir o design do zero. Então, é inaceitável fazer uma sobrancelha torta. Se a sobrancelha está torta, nós temos a obrigação de acertar. Corrigir as imperfeições, corrigir a assimetria e fazer uma sobrancelha certa. O mais parecido possível. Ok? Então, um outro detalhe também muito bacana, muito interessante, a cliente chega e fala assim, eu quero as minhas sobrancelhas grossas. Eu amo sobrancelha grossa. Isso é uma questão muito delicada, muito interessante, muito delicada. Porém, é o seguinte, sobrancelhas grossas não é para qualquer pessoa. Eu faço sobrancelhas grossas, até faço bastante. Porém, a pessoa, ela tem que ter características de sobrancelhas grossas. Por quê? Porque uma micropigmentação exagerada, ela fica muito feia. Então, o profissional, ele tem a obrigação de entender o que cabe, o que combina com o cliente, tá? O cliente, ele chega, ele tem um desejo. Agora, nós profissionais, nós entendemos o que combina com o cliente, porque nós temos técnica de design, de visagismo, então nós fazemos uma leitura do cliente e nós sabemos o que combina melhor com ele. E aí nós vamos analisar a melhor técnica, o melhor formato, nós vamos seguir medidas, nós não vamos usar molde, porque quando a gente usa molde, a gente está dizendo que todas as pessoas são iguais. Eu estou colocando você igual ao fulano, igual ao ciclano. E isso, as pessoas perdem a identidade. Eu preciso de usar as medidas específicas de cada um, tá? Isso como? Seguindo os padrões do design de sobrancelhas, do design para a micropigmentação, que é um curso específico que eu tenho no meu curso 3 em 1, especial 3 em 1 para iniciantes da micropigmentação ou para especialização, que ele é perfeito para quem quer ter noção completa de correção de assimetria, perfeita, design perfeito para sobrancelhas imperfeitas. Qualquer sobrancelha fica perfeita com essas medidas, com esses parâmetros. E isso é muito, muito importante. A gente precisa de ter essa noção. Porque quando o cliente ele chega para você, ele pede uma sobrancelha dessa forma, ele não tem uma noção técnica. Então ele só tem o desejo. E se você não tem argumento para dizer para ele, você não tem esse perfil, o seu rosto é muito fino, é muito delicado, não tem essas medidas, não cabe essa sobrancelha, você não tem características para ter essas sobrancelhas grossas desse jeito. Se você não tem argumento técnico para conversar com ele e convencê-lo, ele não vai aceitar. Ele só vai aceitar se você tiver autoridade para falar com ele, tiver conhecimento técnico e autoridade. Como que você consegue isso?
com conhecimento, com estudo e com prática, tá? Isso a gente não adivinha, isso a gente não chuta, isso a gente não imagina, isso não é no olhômetro. Nossa, aquela pessoa ali, eu vou fazer essa sobrancelha aqui com ela porque eu acho que ela combina com isso. Eu acho que ela combina assim. Não, não é isso. É estudo, é técnica. E dessa forma, a gente cria sobrancelhas personalizadas e a gente faz as pessoas ficarem mais bonitas. Você olha para uma pessoa, você olha para ela e fala assim, nossa, você tá tão bonita, o que você fez? Você não percebe o que ela tem de diferente, você percebe só que ela está bonita. E isso é que é o legal. Porque não é bonito você olhar para a pessoa e ver que ela tem cara de micropigmentação. Ou então aquelas caras de símbolo da Nike. Ou então aquela cara de você olha para ela e fala assim, meu Deus, onde que ela fez isso? Eu pergunto para nunca nem passar perto, entendeu? Então assim, gente, é sério o que eu tô falando. É sério. Porque a micropigmentação é linda de forma correta. De forma incorreta, ela é feia, ela não é legal. Então, a gente tem que ficar para as pessoas nos verem de uma forma leve, de uma forma suave, que as pessoas olhem pra gente e falem assim, nossa, você tá bonita. E não percebeu o que a gente fez, não percebeu o que tem ali. Entendeu? Tem que ser dessa forma. E assim, a gente vai melhorando a cada vez, aperfeiçoando a técnica, porque os anos vão passando e as técnicas vão aperfeiçoando. E hoje existe muita modernidade em técnicas, em aparelhos, em lâminas. Hoje existe microlâminas, microagulhas, agulhas nano. Isso tudo faz com que o trabalho, eles ficam mais naturais, associados às técnicas que também estão muito naturais. Ao treino, é claro que eu sempre falo, o trabalho está nas nossas mãos, tá? Então, treine, se capacite, porque com o domínio da sua mão e uma boa técnica, um bom aparelho, você vai fazer trabalhos maravilhosos. E aí, gente, tem um detalhe aqui muito importante que eu quero falar para vocês. Essa questão de chumbar ou não chumbar. Sobre pigmento orgânico e inorgânico, que faz muita diferença. A pessoa fala assim, a micropigmentação, ela some ou fica para sempre? Quando feita com pigmento orgânico, se aprofundou, ela vai ficar para sempre. Porque pigmento orgânico é o mesmo pigmento que vem da tatuagem, tá, gente? A base é a mesma, então vai ficar para sempre. Porque aprofundou, foi na camada profunda da tatuagem. Foi lá na derme papilar ou até mais profunda. Agora, se usou o orgânico pigmento, não estou dizendo que pigmento orgânico é ruim. Em algumas pessoas, eu também trabalho com pigmento orgânico. O pigmento orgânico, ele é muito bom para quem não quer dar retoque, para aquela pele que está com muita dificuldade de fixação, ele tem uma fixação rápida, ele tem uma cor mais vibrante, ele pega com mais facilidade. Porém, se você tem mão pesada, ele tende a ficar para sempre, tá? Porque ele tem uma carga pigmentária mais pesada e ele é um pigmento que ele é originário da tatuagem e ele vai, se aprofundou, vai tatuar. Então, é mais vantagem a gente trabalhar com pigmento inorgânico. Eu prefiro trabalhar com pigmento inorgânico. Por quê? Porque o pigmento inorgânico, você passou 1 ano, 2 anos, sai tudo e você pode mudar de técnica. E aí aquela sobrancelha já ficou clarinha, já
apagadinha, praticamente apagadinha, e a gente pode colocar uma técnica mais natural, mais modernizada, porque, como eu disse, vão passando-se os anos e as técnicas vão aperfeiçoando. E aí a gente pode ir ali e fazer uma técnica mais moderna, mais natural. Então, é vantagem quando a gente trabalha com uma tinta que sai da sua pele totalmente, para que a gente possa fazer um trabalho novo, de tempos em tempos, tá? Agora, tem gente que fica incomodada porque sai muito rápido. O trabalho, quanto mais natural, menos tinta implantada. Quanto menos tinta implantada, mais superficial. Quanto mais natural, mais superficial. Quanto mais superficial, menos tinta. Quanto menos tinta, menos dura. E as pessoas querem um trabalho natural que dure muito. Então, não tem como. E aí, às vezes, elas querem um trabalho que dure mais, e aí tem que ser com a tinta orgânica que vai durar muito, mas às vezes não vai ficar tão natural. Mas fica bonito também. Eu tenho muitas clientes de pigmento orgânico também, e há muitos anos atrás, eu trabalhava somente com pigmento orgânico. Então, às vezes, tem clientes que a gente ainda tem alguns resquíciozinhos. E não quer dizer que a gente não possa vir e fazer algum trabalho novo, um trabalho bonito. A gente tem técnicas para estar neutralizando, dando uma melhorada na sobrancelha. Às vezes a gente vem, bate um laser e dá uma clareada, e 1 ou 2 sessões e a gente já consegue dar uma renovada nessa sobrancelha, e a gente já consegue fazer um novo trabalho e já fica bonito. Isso nos pigmentos orgânicos, tá, gente? Então, assim, a gente tem, com conhecimento, com técnica, a gente consegue fazer uma renovação, uma mudança. Por isso que é importante o profissional estar sempre atualizando, para estar sempre com informações para atender da melhor forma o seu cliente. Então, é isso. E essa questão da cliente chegar e falar: a minha pele não pega, a minha pele não fixa. Gente, toda pele pega, toda pele fixa. A gente precisa de conhecer, de entender, de estudar, de ter conhecimento da técnica e das nossas mãos. Então, vamos estudar, vamos ter conhecimento para a gente entregar o melhor para as nossas clientes. Porque não tem essa de pigmento, de tinta não pegar, tá? Para uma tinta, para a gente falar que uma tinta não pega, ela não tem que pegar nada. Se pegou um pouquinho, ela pega, tá? Então, gente, vamos nos informar, nos instruir para atendermos melhor as nossas clientes. Um beijo! Foi ótimo estar com vocês. Espero que tenham gostado. Tem alguma pergunta? Vamos ver, acho que eu já respondi as perguntas aqui. Quem ficou comigo até no finalzinho, deixa um coraçãozinho amarelo para mim nos comentários. Boa noite, Vejuncal. Boa noite, Carol. Olá. Gente, bom, então é isto. Adoro vir falar com vocês, mas já estou me despedindo, tá? Foi ótimo. Deixem nos comentários o que vocês querem que eu venha falar da próxima vez. E lembrando, semana que vem tem curso especial 3 em 1. Design para micropigmentação, shadow com dermógrafo e microblading realista. Tá bom?
e só tem uma vaga. Beijo!